Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Tenho um comunicado a Vossas Excelências, considerando o processo de informatização e modernização do processo legislativo, integrante do planejamento estratégico desta Casa Legislativa, e o disposto no artigo 51, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, informo que a comunicação das designações de relatoria das comissões permanentes e temporárias será por intermédio do sistema Infoleg Comunicação Legislativa, além da publicidade assegurada no expediente e na ordem do dia da comissão, e adicionalmente informo que o acesso à documentação do processado dar-se-á por meio eletrônico no portal de informações da Câmara dos Deputados na internet. O sistema Infoleg permite que o deputado e seus assessores acompanhem a situação de todas as matérias de sua relatoria. Para isso, basta acessar a opção Minhas Relatorias no menu Relatoria. Por essa razão, as pastas físicas relativas às proposições em tramitação a partir desta data ficarão sob a guarda da Secretaria da Comissão e permanece necessária a entrega pelo gabinete do parecer assinado e autenticado para ser juntado ao processado. Importante ressaltar, para finalizar, que, em regra, a consultoria legislativa não necessita das pastas para a elaboração das minutas e pareceres e que esse procedimento está sendo adotado em todas as comissões permanentes e temporárias. Então, é uma questão de economia, até mesmo de papel, pessoal. Em apreciação à ata da 11ª reunião deliberativa ordinária, realizada no dia 9 de abril de 2019, não havendo manifestação em contrário por acordo, está dispensada a leitura da ata. Em votação a ata, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados aqui na mesa e passo à ordem do dia. Retiro de ofício o item 12 da pauta, projeto de lei 7483/2017, em razão da necessidade de abertura do prazo de emendamento ao substitutivo apresentado pelo relator em sua complementação de voto. Então, o item número 12 está retirado de ofício da pauta. Vamos às redações finais. O item número 1, redação final do projeto de lei 2664/2011, do deputado Arnaldo Jardim, que regulamenta o exercício da profissão de gestor ambiental. Comunico que foram apresentadas 3 emendas de redação pelo relator, deputado Beto Rosado. Em discussão, a votação final, não havendo o item número 1. É redação final com 3 emendas. Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Votação das emendas, redação final apresentadas. Senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovadas. Em votação, a redação final nesse momento. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Inversões. Há sobre a mesa a seguinte lista de inversão de pauta. Primeiro pedido, deputado Luiz Flávio Gomes, para inverter o item 19 da pauta. Deputado Rubens Bueno, inversão do item 2º da pauta. Deputado Fábio Tradi, o item 18. Deputado Júlio Delgado, o item 10. Deputado Léo Moraes, item 15. Deputado Diego Garcia, item 5. Essa é a ordem. Submeto a votos a inversão proposta. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada a inversão da pauta. O item 19, o relator está ausente, então retirar de pauta o item 19. O item número 2, projeto de lei 3632/2015, relator deputado Rubens Bueno, há um requerimento sobre a mesa para retirada de pauta de autoria do deputado Zé Guimarães. Consulto se o deputado Zé Guimarães está presente. Deputado Zé, seria possível que Vossa Excelência revisse esse posicionamento em virtude de um acordo que fizemos na semana passada com o deputado Rubens e a deputada Maria do Rosário, no sentido de sobrestar essa discussão para que pudéssemos retornar nessa quarta-feira e proceder à votação do relatório. Tranquilo, deputada, pode ir. Nós tínhamos feito acordo para retornar nessa quarta-feira. Senhor presidente, de fato, pelo
que Vossa Excelência apresentou ontem, em diálogo com o líder Guimarães, nós temos uma sessão para matérias em consenso. Eu estou num debate que eu vou lhe dizer que é bastante produtivo com o colega parlamentar sobre a matéria. Eu sempre tenho por princípio tentar aproveitar ao máximo o texto original, sobretudo quando essa comissão é matéria conclusiva, para não devolvermos ao Senado Federal. Mas a matéria já recebeu emendas da deputada Jandira Fegali em outra comissão, e então eu me disponho a apresentar emendas em comum acordo com o colega que fez algumas considerações. Aqui. Nesse sentido... Nós estamos, então, construindo, eu creio. Não temos ainda uma redação final, não podemos dizer que há um acordo, então eu sugeriria, como relatora, que a matéria saísse de pauta, para que nós continuássemos, mas nós vamos trazer um bom texto. Deputado Rubens Bueno, concorda com a deputada Maria? Presidente, eu lamento que o acordo aqui, a palavra não for assumida, não está sendo cumprida. Eu lamento. Por quê? Lamento. Por quê? Porque houve um acordo. Porque houve acordo. E o acordo foi que na primeira reunião subsequente estaria aqui o pedido de vista resolvido e nós estaríamos aqui votando. Tanto é que ele colocou na pauta em segundo lugar. Né? Eu não vejo problema, presidente. Eu não vejo problema demais. O que eu só quero dizer que então não vamos fazer acordo como há pouco. Deputado Maria do Rosário, se eu puder lhe propor uma questão, deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência, na semana passada, elencou alguns pontos do projeto que seriam alvos de emendamento. Os emendamentos podem ser feitos em plenário. Todos os membros que se posicionaram são favoráveis às propostas que Vossa Excelência elencou. Então, caso haja esse entendimento, eu pediria que retirassem a retirada de pauta do item 2. Nós votamos com a clara tendência de Vossa Excelência apresentar esse emendamento em plenário. No entanto, eu acho importante realçar que aqui na comissão não cabe mais emendamento nesse projeto. Presidente, me permita, eu não vejo problema de ter que adiar, não vamos aqui no estica, né? Vamos na base, só que é um projeto da maior importância. O estudante financiado com 100% de dinheiro público. Mas não é esse que está sendo retirado, deputado. Não? Não, não é esse, deputado. Não? Não, não é esse. Não é Uai, esse. qual que está sendo retirado, então? Não estou entendendo, então. É o... Senhor presidente. Retirado o item 2. Senhor presidente. É o item 2, que é esse. Tá. Então, senhor presidente, me permita. Deputado Rubens. Me permita. Não vejo problema de você colocar mais uma sessão ou não. Mas é um projeto de suma importância. É um projeto que foi apresentado pelo senador Cristóvão Buarque no Senado, aprovado no Senado e passou pelas comissões desta casa. Aqui é conclusivo. Não é mais o mérito do projeto. A Comissão de Educação já se pronunciou, Finanças e Tributação já se pronunciou. Quer dizer, nós estamos agora aqui na questão da técnica jurídica, da constitucionalidade, que é o que nós estamos votando. É um projeto tão importante que o estudante financiado com 100% de dinheiro público, 100%, esse estudante oferecer 2 horas por semana do seu conhecimento científico. Não é possível que não tenhamos aqui o mínimo de compreensão do que significa isto, de alguém estudar com o dinheiro de toda a sociedade e oferecer como contrapartida 2 horas por semana às escolas para poder dizer, olha, eu aprendi isso e gostei de transmitir a você. Conhecimento é assim. Assim é que funciona. Lamentavelmente, nós encontramos aqui obstáculo quando você inverte uma situação. Né? Nós estamos discutindo aqui a técnica jurídica, estamos discutindo a constitucionalidade do projeto e não mais o mérito, que foi discutido e votado nas comissões permanentes dessa casa. Deputado Arcílio Matos. Senhor presidente, só para corroborar com o deputado Rubens Bueno, a parte do mérito desse projeto, como disse o deputado, já foi exaurida nas comissões de mérito. Né? Nós aqui estamos tratando da juridicidade e constitucionalidade. E que o projeto tem consistência jurídica. E como disse o deputado Rubens Bueno, se nós vamos falar de mérito, tem muito mérito. Né? São 2 horas semanais o projeto que do seu conhecimento vai prestar para a própria instituição. E esse projeto está aqui desde 2015, presidente Francisquini.
Então, já passou pelo mérito, tem fundamento legal. A minha proposição é que nós possamos exaurir essa pauta e votar o projeto, senhor presidente, para o bem do Brasil. Presidente, só antes o líder Guimarães está construindo aqui um acordo. Primeiro, vamos recolocar algumas questões. Eu tenho respeito imenso, deputado Rubens Bueno, pela vossa atividade aqui na comissão, no plenário, pela sua experiência política. Quero elogiosamente dizer que o senhor, quando tem uma causa nas mãos, como a causa, por exemplo, de efetivarmos o teto salarial, eu me somo a questões que Vossa Excelência muitas vezes tem proposto e tratado nessa Câmara. Portanto, não há nossa intenção de romper acordo. Mas não se pode sempre partir da acusação primeira. Estão quebrando o acordo, estão quebrando o acordo. Nós tentamos fazer um acordo também nas questões de mérito, naquilo que é possível na CCJ. Por quê? Porque eu levantei aqui que um jovem trabalhador, bolsista e estudante, bolsista porque estudante, mas que já trabalha 40 horas, ele vai ter que abrir mão muitas vezes da bolsa, e o Brasil está investindo nele com essa bolsa para que ele esteja também estudando. Então, há casos e casos. E os professores... Outra coisa que eu levantei, que eu realmente levantei do ponto de vista pedagógico, a responsabilidade deveria ser dessa prestação de serviço do professor orientador do bolsista, de um programa educacional. Ou vai virar mão de obra barata, vai virar mão de obra substituta de servidores públicos que não são mais concursados, que não recebem concurso. Eu entendo, senhor presidente, que as emendas não podem, pelo que me diz o líder Guimarães, prosperar aqui no plenário. Então, nós não vamos obstruir, mas eu deixarei registrada e quero um acordo, então. O acordo da boa vontade com as nossas propostas no momento do plenário. Porque não é secundário, volto a dizer, que tenha um professor responsável. Ou é bolsa, e aí é educação, é ligado à atividade educacional, é para aprender, mesmo que ele esteja prestando serviço, ele está aprendendo também, ou não é. Ou nós estamos criando uma modalidade aqui intermediária, entre um estágio, uma bolsa, e punindo, na verdade, o estudante pobre, né? Porque o que tem tempo sobrando, que só estuda, para ele tudo bem, 2 horas por semana. Mas o que não tem tempo? O que trabalha no supermercado e conseguiu uma bolsa de iniciação à docência, já está trabalhando, apoiando o professor num programa. O que está prestando serviço dentro da própria universidade. Esse aí, ele vai ter... Para ele, eu acho que o programa de pós-graduação que ele está deve observar isso, se é bom para ele, porque o principal investimento do Brasil num bolsista é que ele tenha bons frutos educacionais e devolva também depois de formado. Eu gostaria realmente de fazer aqui, eu vou fazer então, um projeto que todo estudante de medicina de rede pública volte para trabalhar no SUS, né? Volte para trabalhar no SUS. Porque depois, entendeu, se especializa em áreas que não atendem o Sistema Único de Saúde, somem do atendimento. Quanto custa um curso de medicina? Agora, o estudante, né, que está aqui com uma bolsa de R$400 e que tem que trabalhar, porque senão não paga nem o ônibus, nós estamos querendo fazer uma... Me desculpe, não é o seu caso, deputado Rubens Bueno, mas em muitos sentidos eu vejo uma certa demagogia em cima dos pobres. E quem acessa os cursos de medicina, em geral, são os mais ricos. Então, eu vou dizer, eu creio, a presidenta Dilma tentou fazer isso, criando as universidades, interiorizando os cursos de medicina. Vamos votar, então, estas matérias também. O direito, vamos prestar serviço para quem precisa de acesso à justiça. Né? Depois de formado, em vez de constituir advogado com o pai, vai prestar serviço para quem precisa. 2 horas, gratuitamente, junto à Defensoria Pública. Nós vamos montar um belo projeto. Esse aqui vai nos abrir uma porta e tanto. Obrigada. Deputada Maria do Rosário, agradeço a Vossa Excelência pelo bom senso, pelo bom entendimento, para que possamos prosseguir com esse projeto. Pode ter certeza que os emendamentos que Vossa Excelência propor em plenário terão o meu apoio e eu buscarei o apoio de mais parlamentares, pois sei do seu conhecimento na área de educação.
Então, agradeço ao deputado Zé Guimarães também por retirar essa retirada de pauta. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Sim, senhor presidente. Deputado Luiz Flávio Gomes. Por gentileza, senhor presidente, nós temos um requerimento coletivo para formular a Vossa Excelência. Deputado, O requerimento... eu posso encerrar esse Perfeito, daí... perfeito, presidente, perfeito. Muito obrigado, Me perdoe, deputado. me Não, perdoe que eu acabei atrapalhando. Eu lhe agradeço. Em votação, parecer do relator, senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parabéns, deputado Rubens Bueno. Rubens Bueno, tranquilo, Rubens Bueno? Tranquilo, é uma homenagem ao prêmio de Marcelo Gleiser, agora, que o Brasil ganhou esse prêmio único na história, um prêmio Nobel. Ele é o autor da ideia desse projeto que o nosso senador Cristóvão Buarque apresentou no Senado. Só isso. Eu acho que é um avanço saber que aqueles que têm conhecimento e o adquirem com dinheiro público, que o façam também retribuindo o seu trabalho e levando conhecimento, principalmente na educação básica brasileira. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Flávio Gomes. Senhor presidente, é muito sucinto, muito rápido, mas ao mesmo tempo é uma postulação que faço em meu nome, em nome do deputado Alex Manente, em nome do deputado Rubens Bueno, em nome de vários colegas com os quais eu já tive chance de falar, ainda não tive chance de falar com todos. Nós temos aqui uma pauta vinda do governo, reforma da Previdência, até com todo o procedimento já estabelecido nesta manhã, e parabéns uma vez mais pela condução dos trabalhos e pela forma como no final o consenso aconteceu. Terça-feira começamos a debater a reforma da Previdência. Há outros itens que vêm de outros poderes e fontes, mas nós temos, presidente, que começar a trabalhar também algumas pautas que nascem de dentro desta casa, aqui de dentro da CCJ. E é preciso já ir pensando no que nós vamos fazer após o dia 17. Dia 17 já devemos estar votando a Previdência. A postulação é a seguinte: é a questão delicadíssima que o Supremo iria resolver hoje, estava na pauta do Supremo, que é a execução da pena após segundo grau. O Supremo estava na pauta, por isso, todos nós e os brasileiros aguardávamos que fosse ter solução. Acontece que o Supremo adiou o debate, e adiou ad infinitum, não tem data certa. Então é muito oportuno, nós pensamos, tentar pedir a Vossa Excelência, coletivamente, que dê andamento a uma PEC que o Alex Manente já postulou, nesse sentido de tentar resolver o problema em PEC, não em lei ordinária. E o relator que havia antes era o nosso eminente colega Rubens Bueno. Ele só não tramitou no ano passado em virtude da intervenção federal no Rio de Janeiro. Agora chegou o momento de nós pensarmos numa pauta nossa, já que o Supremo caiu fora e não quer resolver o tema, nós da CCJ temos o dever de cidadania e nacional de colocar temas nossos também em pauta e sentir os colegas. Alex Manente, isso, ok? Ok? Perfeito. Deputado Alex. Deputado Diego Garcia. Presidente, eu quero reforçar as palavras do nobre parlamentar, entendendo a importância, né, dessa redesignação do deputado Rubens Bueno a essa PEC. O deputado Rubens, conversando, já estava com um trabalho pronto, infelizmente por conta de inúmeras circunstâncias que aconteceram no ano passado, não foi possível a apreciação, e é urgente que essa comissão se posicione sobre tal tema. Nós não podemos mais deixar de que uma matéria de tamanha relevância e tamanha importância para a sociedade brasileira não tramite aqui na Casa e no Congresso Nacional. Então, eu quero reforçar essa fala do deputado Luiz Flávio Gomes, apoiando a redesignação do deputado Rubens Bueno como relator dessa PEC,
que é de extrema relevância, extrema importância, para que esta comissão possa se manifestar o mais rápido possível sobre esse tema e, assim, dar também uma resposta para a sociedade brasileira que anseia e espera que o processo legislativo seja mais célere, né, e tenha a sua corrência normal aqui na casa. O deputado Rubens Bueno, um deputado extremamente participativo nas comissões, extremamente competente, do meu estado do Paraná. Eu tenho certeza que entregará o parecer o mais breve possível para análise dos membros aqui na CCJ. Então, quero reforçar a fala do deputado Luiz Flávio Gomes e a importância de nós estarmos priorizando pautas como essa aqui na CCJ. Para encerrar a questão, o deputado Alex Manente e após, para finalizar, o deputado Marcelo Ramos. Presidente, primeiro, também reforçar o pedido do deputado Luiz Flávio Gomes, que é muito oportuno em virtude do momento que vivemos jurídico no país. O Supremo definiria tal questão, havia marcado data para isso. Para hoje. Infelizmente, era hoje, infelizmente foi remarcado e nós continuamos com uma situação de um imbróglio nessa definição. Apoiamos o pacote anticrime e anticorrupção proposto pelo ministro Sérgio Moro, mas entendemos que o objeto jurídico para debater a prisão em segunda instância é a emenda constitucional. E por isso nós já propusemos o ano passado, como autor dessa PEC, entendemos que o ano passado era um ano com muitas dificuldades e com intervenção federal, mas solicitamos o mais rápido possível de Vossa Excelência que possa redesignar o relator para que tenhamos condições de debater a tese, ver a admissibilidade e fazer a Câmara dos Deputados cumprir o seu papel de legislar sobre o tema da prisão em segunda instância. Por isso, nosso pedido é reforçando para que rapidamente não aguardemos ainda mais o Supremo definir as nossas atribuições e que tenhamos condições de o mais rápido possível fazermos a PEC da prisão em segunda instância possa ser debatida e votada nesta casa. Senhor presidente. Oi. Senhor presidente. Senhor presidente. Oi. Os deputados estão falando sobre esse outro tema. Senhor presidente. Mas eu também quero, se for assim, eu também Está quero. muito baixo. Vai encerrar no Marcelo bem rapidamente. Senhor presidente. Não. Deputada Maria do Rosário, vamos ter paciência. Vossa Excelência fala sobre o que bem entende, a hora que bem entende. Aí quando os outros querem falar, vamos ter paciência. Tá tranquilo. Eu sempre respeitei Vossa Excelência. Eu sempre respeitei Vossa Excelência, sempre tive o cuidado de garantir a sua fala. Então a senhora vai ouvir. Não, a senhora vai ouvir. Eu vou me dirigir a Vossa Excelência. A senhora vai ouvir. A senhora vai ouvir. Vai dizer que eu vou ouvir? Eu vou a senhora vai ouvir. Não foi isso, deputado. É apenas uma questão que eu estou levantando sobre uma relatoria. E eu senhor presidente, Marcelo, com a palavra. Eu quero primeiro concordar com o deputado Luiz Flávio Gomes. Dia desses, o deputado Trade fez um discurso que eu reputo dos mais lúcidos que eu ouvi nesta casa, na tribuna da casa, argumentando que nós não podemos cometer crimes, cometer atos contrários à Constituição sob o argumento de combater a Constituição. Portanto, nós precisamos trazer para dentro da Constituição todo o diálogo e todo o arcabouço jurídico para permitir o combate à corrupção. Essa questão da instância, ela vai nos possibilitar tratar através da PEC um debate que, no meu entender, no projeto de lei anticrime precisa de ajustes. Porque veja só, senhor presidente, a regra constitucional é a liberdade. A prisão é a exceção. E a lei anticrime inverte isso. Eu penso que nós devemos ter a prisão em segunda instância. Sou absolutamente a favor. Quando o recurso extraordinário ou o recurso especial for claramente protelatório. Porque uma prisão que contraria a Constituição na hipótese de um recurso extraordinário procedente é uma prisão que atinge o bem maior jurídico do nosso país, que é a Constituição Federal. Então, acho que a discussão de uma PEC por esta casa vai permitir que a gente dê centralidade a esse debate e encontre uma justa medida para combater a corrupção,
dentro dos limites do que permite a nossa Constituição Federal. Obrigado, deputado Marcelo. Passo ao item número 18, projeto de lei 6.262/2016, do senhor Carlos Bezerra. O relator, deputado Fábio Tradi. Houve um pedido de vista do deputado Lafayette de Andrada na semana passada. Também, por acordo, retornamos hoje à pauta. Discutimos a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parabéns, deputado Fábio Tradi, nosso grande representante da advocacia aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Ao cumprimentar o autor do projeto, o deputado Carlos Bezerra, eu realço e exalto a importância da advocacia no Estado Democrático de Direito. É claro, não será a topografia na similitude da altura de uma sala de audiência que nivelará a qualidade ética, moral e técnica dos profissionais do direito. Claro, não será porque advogado, juiz e promotor estejam na mesma altura, geográfica e topograficamente falando, que eles terão o mesmo valor intelectual, moral e técnico. Não. A questão é que quem faz o cargo, quem faz a função é a pessoa, isto é verdade. Mas o projeto de lei, ele procura interferir no simbólico. E qual é o simbólico? Quando você chega numa sala de audiência, como advogado, você observa lá em cima o juiz, ao lado dele, em cima, o Ministério Público, e você olha para cima do lado para ver onde está o advogado, não encontra. Você tem que baixar a cabeça. Simbolicamente, isto é depreciar, não o advogado, não o profissional, mas o valor constitucional da defesa. E a defesa é tão importante quanto a promoção acusatória. Ressaltando que não há ampla acusação, mas há ampla defesa. Ressaltando que num júri não há plenitude da acusação, há plenitude da defesa. E quem exerce a defesa? O advogado, defensor público, como advogado público que é também. Assim, senhor presidente, eu quero destacar a participação na elaboração deste parecer do advogado que está aqui presente, José Marcos Maxud Júnior, que nos ajudou a pensar a constitucionalidade, a juridicidade deste parecer que foi aprovado por unanimidade. Ao dizer viva a advocacia, eu digo viva a defesa, porque no Estado Democrático de Direito, quando a defesa é fraca e a acusação é mais forte, há sempre injustiça. E combater a injustiça é nossa missão. Muito obrigado. O item número 10, bem rapidamente, deputado. Presidente, eu não posso me furtar, deixei aprovar o projeto para falar um pouquinho e pedir a generosidade de Vossa Excelência, até porque eu sou oriundo da advocacia e sou exatamente um deputado que na essência é advogado. Eu digo eu estou deputado, mas eu sou advogado, porque essa é a minha formação, é de onde vim e para onde vou voltar. Naturalmente, até porque aprendi nos bancos escolares e tenho mais de 500 júris já realizado. Aliás, no mês de maio tenho mais um júri para fazer lá na cidade de Encruzilhada, no Rio Grande do Sul. E quero dizer que esse tema, presidente, quando foi votado aqui na casa, aquelas 10 medidas contra a corrupção, dentre uma das medidas, foi exatamente equilibrar a relação do advogado com o promotor, da acusação com a defesa. E um dos projetos, inclusive, era da minha autoria, juntamente com o deputado Marum. E nós apresentamos o projeto e foi aprovado, inclusive, em plenário. Aprovado em plenário, no bojo daquelas medidas. E eu quero dizer, assim, que o que é relevante nesta hora, presidente, é que nós
para podermos fazer acontecer a justiça na sua essência, nós temos que ter regras, leis. E eu uso muito a expressão, a lei acima de todos e a justiça acima de tudo. Parafraseando e um contraponto que eu faço a outros fraseadores, mas é a verdade, e aí está o patamar. A lei é para todos e a justiça tem que estar acima de tudo, porque a justiça ela é maior do que a própria lei, porque ela faz o que é justo com base na lei. E nesse contexto, não há justiça e não há cumprimento de lei sem que tenha a paridade entre aquele que na jurisdição acusa com aquele que na jurisdição defende, para que o juiz jurisdicional, ele possa, o titular da jurisdição, ele possa dar a sua sentença. Então nós estamos fazendo aqui algo muito simples, eu diria assim, quase que óbvio, mas de uma repercussão, eu diria assim, centenária, porque não é assim há muitos anos no nosso país. E nós estamos colocando em pé de igualdade, como igual são os promotores e os advogados. Embora às vezes o Ministério Público diz, mas o Ministério Público é mais importante. Não, o Ministério Público é muito importante, mas não é mais importante. O advogado é necessário e é importante tanto quanto o Ministério Público. E esse equilíbrio não é para desmerecer o Ministério Público, muito pelo contrário, que é uma instituição que nós respeitamos, valorizamos, mas é para colocar o advogado no patamar que ele precisa estar para fazer a defesa que o seu cliente necessita e tem direito, para que o juiz, em pé de igualdade, acusação e defesa, possa fazer a leitura adequada, com base nos autos, naquilo que está ali, dar a devida sentença. Esse equilíbrio é que nós estamos buscando. Não é para desmerecer ninguém, porque passou a impressão na época, e eu mesmo recebi crítica, vocês querem defenestrar o Ministério Público, querem desvalorizar o promotor, a promotora. Não, muito pelo contrário. O promotor, a promotora, esta casa, o Constituinte, o Parlamento Nacional deu ao promotor, a promotora, ao Ministério Público, prerrogativas importantíssimas, que eles estão honrando. Via de regra estão honrando. Via de regra estão honrando. O que muito nos orgulha. Agora nós queremos que os advogados também tenham prerrogativas iguais, respeito ao seu papel, à sua missão, à sua tarefa, e que em pé de igualdade possam exercitar. Então, eu quero, ao encerrar, presidente, homenagear a todos os meus colegas advogados do Brasil, que especialmente aqueles do júri, mas, via de regra, tantos quantos nos tribunais, em pé de igualdade, no mesmo espaço físico, na mesma altura, na mesma geografia, no mesmo relevo, estão ali para defender os seus clientes das acusações que o promotor possa fazer. O promotor faz em nome da sociedade e o advogado defende em nome do cliente, mas em respeito às leis que regem e que regulam o nosso convívio em sociedade. Então, a minha homenagem, eu quero fazer inclusive ao doutor Lamáquia, porque ele era o presidente da OAB, gaúcho, advogado gaúcho, presidente nacional da OAB, ao seu tempo e ao seu modo. E agora, um outro advogado, que é um pouco carioca, um tanto gaúcho, o doutor Felipe Santa Cruz, que é um tanto pernambucano também, que é brasileiro na excelência. Ele tem uma relação muito forte com Pernambuco, uma relação muito forte com o Rio de Janeiro, mas a sua formação é gaúcha. Viveu muitos anos no Rio Grande. E ele se orgulha disso e nós nos orgulhamos. E em nome dele, a toda a advocacia brasileira, que merece o respeito e o reconhecimento. Sem advogado, não há justiça. E para que a lei esteja acima de todos e a justiça acima de tudo, nós precisamos de um advogado reconhecido, valorizado e respeitado. Obrigado, deputado Pompeu. Presidente, Passar o item número 10. Apenas registrar a homenagem ao deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, que na legislatura anterior trabalhou imensamente também pela matéria, e acredito que vale a pena referir, deixar em ata o nome dele também como uma pessoa de defesa da advocacia. Obrigada. Senhor presidente, eu quero só me manifestar também o meu apoio à matéria. Eu penso que a igualdade geográfica, física, entre o membro do Ministério Público e o advogado atende os ditames da Constituição. O que desatende o ditame da Constituição é a desigualdade. O advogado é imprescindível à administração da justiça e nós não estamos propondo rebaixar o Ministério Público.
Nós estamos propondo elevar a advocacia ao nível que ela merece estar durante as ações judiciais de natureza criminal com a presença do Ministério Público. E quero fazer esse registro em homenagem a toda a advocacia amazonense, em nome do presidente da minha seccional, doutor Choi. Muito obrigado e manifesto o meu voto favorável à matéria. Obrigado, deputado Marcelo Ramos. O item número 10, projeto de lei 2941/2008 do Senado Federal. Patrícia Boia Gomes, que dispõe sobre a difusão por órgãos públicos dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de mulheres, crianças e adolescentes. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputada Maria do Rosário, para proferir o seu parecer. Presidente, deputado Diego Garcia, Deputado Diego. gostaria de pedir vistas, inclusive de acordo com a nobre relatora deputada Maria do Rosário, pedir vistas desse projeto. Como o parecer já está disponibilizado, senhor presidente? O parecer já está disponibilizado no sistema, Ontem com nós certeza. já entendemos. Concedido pedido de vista, deputado Diego Garcia. Dá como lido o parecer, reiterando o que decidimos ontem aqui. Exatamente. Presidente, não foi, o parecer já foi disponibilizado. Foi Numa disponibilizado. próxima sessão eu lerei, então. Né? Exatamente. Pode ser. É isso, né? Com certeza, pode ser. Tá, obrigado. Obrigada, Diego Garcia. Tá. Deputados, o item número 15, projeto de lei 2729/2015, autoria do deputado Diego Garcia, relatoria do deputado Marcelo Aro. Há um pedido de retirada de pauta de autoria do deputado Zé Guimarães e também da deputada Maria do Rosário. O deputado Zé Guimarães não está presente. Consulta a deputada Maria do Rosário se mantém na retirada de pauta do item 15 ou se há condição com o autor do projeto, Diego Garcia, para que possamos avançar. Desculpa, presidente, não entendi a fala de Vossa Excelência. Ao item 15, autoria de Vossa Excelência, relatoria do deputado Marcelo Aro, e há um pedido de retirada de pauta do deputado Zé Guimarães, que não se faz presente, então está prejudicado. Mas eu creio que nós não pedimos retirada de pauta desse item. Havia sido conversado com o deputado José Guimarães, ele entendeu a importância da matéria e havia sido feito o pedido de retirada De toda forma, desse então, requerimento de senhor retirada presidente, de pauta. Então, de toda forma, eu retiro o pedido de retirada. Eu acho que é do Zé Guimarães. Eu não É, posso doutor tirar. deputado Zé Guimarães, não se faz presente. Então, vamos ao projeto de lei 2729/2015, autoria do deputado Diego Garcia, cria o Instituto do Apadrinhamento Afetivo voltado à criação de vínculos entre crianças e adolescentes vivendo em abrigos e pessoas da comunidade. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Marcelo Aro, para proferir o seu parecer. Deputado Marcelo Aro, me solicitou que passasse o projeto à relatoria da deputada Caroline Detone, a quem passa a palavra. Projeto de lei 2729 de 2015 cria o Instituto do Apadrinhamento Afetivo voltado à criação de vínculos entre crianças e adolescentes vivendo em abrigos e pessoas da comunidade. Relatório. Com a proposição em epígrafe, pretende o autor facultar a possibilidade de pessoas maiores de 21 anos que não queiram ou não possam assumir a guarda, a tutela ou a adoção de crianças e adolescentes, mas que desejem partilhar seu tempo e afeto com abrigados, de se cadastrarem nas varas de infância e juventude com o fim de se tornarem padrinhos ou madrinhas afetivos. Alega que o papel do padrinho ou da madrinha seria proporcionar aos afilhados vínculos externos à instituição como visitas, passeios nos finais de semana, comemoração de aniversários ou datas especiais, além de prestar assistência moral, afetiva, física e educacional ao afilhado. Ou, quando possível, colaborar na qualificação pessoal e profissional por meio de cursos profissionalizantes, estágios em instituições, reforço escolar, prática de esportes, entre outros, independentemente do estado civil do padrinho ou de parentesco com o afilhado.
A esse projeto foi apensado de número 3074 de 2015 de natureza semelhante, que cria o Instituto da Família Hospedeira, basicamente com os mesmos objetivos da proposta principal. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou as propostas na forma de um substitutivo. A esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania compete analisar as propostas sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, segundo a apreciação conclusiva. No prazo, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Voto do relator. A matéria tratada é de competência da União. Artigo 22, inciso 1, de iniciativa desta Casa, artigo 61, não atentando contra quaisquer dos incisos do parágrafo 4º do artigo 6º, todos da Constituição Federal. O projeto é constitucional nesses aspectos. Não há antijuridicidade. A técnica legislativa dos PLs 2.729 e 3.074/2015 e também o substitutivo da CSSF ajusta-se aos ditames da Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998. Deputado Marcelo, se Vossa Excelência permitir, a deputada Carol Detoni pode terminar a leitura. Claro. Daí Vossa Excelência faz a complementação do seu voto. Quero agradecer a deputada, inclusive a gentileza, porque eu estava no posto médico, que eu tive que ir no posto médico, agradeço a deputada Thalina. É porque na hora que passou para o voto do relator, eu ia deixar ela tomar uma água que eu dava continuidade. Ele pode dar continuidade porque é bem curtinho, ele pode ler de novo. Então tá. Indo lá. A palavra para o relator, deputado Marcelo. Obrigado, deputada. Vou dar sequência, então, aqui de onde Vossa Excelência parou. No mérito, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que as propostas se preocupam com a situação de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade nos institutos de acolhimento. Na hipótese de não poderem ser acolhidas em famílias substitutas e terem de viver em abrigos, nada mais humanitário do que permitir que pessoas capacitadas possam apadrinhá-las, permitindo que possam desenvolver-se moral, espiritual e intelectualmente com a ajuda externa. Por solicitação do autor, retiramos do texto a expressão afetivo, por ser desnecessárias aos fins colimados, uma vez que o padrinho, a madrinha ou ambos deverão demonstrar afeto, carinho e cuidado para com o infante objeto da medida. As propostas são oportunas e convenientes, merecendo aprovadas. O substitutivo da CSSF, condensando ambas as propostas, é o que melhor se coaduna com o propósito dos nobres autores, salvo com a modificação acima demonstrada. Nosso voto, portanto, presidente, é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei número 2.729 e 3.074 de 2015 e do substitutivo da CSSF na forma de substitutivo em anexo. Este é meu voto, deputado Marcelo Aro. Senhor presidente, eu preciso pedir vistas. Pedido de vista concedido. Eu só queria, se Vossa Excelência me permite, dizer ao deputado Diego Garcia que eu tenho o maior apreço pelo tema e acredito que o senhor está fazendo um excelente trabalho. Eu cumprimento o relator também, a relatora DOC. No entanto, ao longo dos últimos anos, nós já criamos a Lei 12010, de 2010, e a Lei 58, e o projeto de Lei 5850, de 2016, transformou-se na Lei 13.508, de 2017, que tratam sobre adoção e apadrinhamento afetivo. Então, o intuito de pedir vistas é apenas estabelecer uma leitura da matéria, que ela é conclusiva aqui, com estas duas leis. Uma de autoria do deputado Augusto Coutinho, outra que eu fui relator, o deputado Sóstenes foi relator. Nós precisamos harmonizar neste conjunto. Eu tenho certeza que o deputado Diego se preocupou com isso, mas eu sinto como responsabilidade essa tarefa diante de ter participado da legislação da 12010 e da 13509. Tenho certeza que nós vamos harmonizar e melhorar o Instituto do Apadrinhamento Afetivo com a proposta do deputado Diego, mas peço vista justamente para isso. Ok, pedido de vista concedido, deputada Maria do Rosário. Presidente, eu gostaria só de cumprimentar a deputada Maria do Rosário, que fez o pedido de vista. O deputado Marcelo Aro, no seu parecer, ele dá uma complementação a essa proposta legislativa de minha autoria,
trazendo pontos novos na legislação e aperfeiçoando esse Instituto do Apadrinhamento. Eu tenho certeza que a deputada, assim que sentar com o relator e comigo também, que estou à inteira disposição, vai compreender e até pelos posicionamentos que a própria parlamentar tem aqui na casa, tenho certeza que estará na próxima reunião desta comissão, fazendo coro pela aprovação dessa matéria. Tenho certeza que nós vamos sanar todas as dúvidas. É uma matéria de extrema relevância e importância para a sociedade, para estreitar a criação de vínculos de crianças que hoje estão totalmente abandonadas nesses abrigos, em situações de acolhimento, aguardando uma família, e o Instituto do Apadrinhamento é uma possibilidade desse estreitamento de laços e possíveis adoções que podem ser geradas através desses primeiros contatos e relacionamentos criados através do Instituto do Apadrinhamento. Então, eu tenho certeza que nós vamos sanar essas dúvidas dos parlamentares e nos colocamos à disposição. E parabenizo o deputado Marcelo Aro, aqui presente, pelo brilhante parecer e relatório apresentado nesse dia. Deputado Diego. O item número 5, projeto de lei complementar 262/2016, autoria do deputado Diego Garcia, relatoria do deputado Marcelo Aro. No entanto, há um pedido, um requerimento de retirada de pauta do item número 5, de autoria do deputado Nicoletti. Consulto o deputado Nicoletti, meu amigo de bancada do PSL, se mantém a retirada de pauta ou não. Caso haja um entendimento de retirar o requerimento, é o item número 5. Vossa Excelência pode pedir vista do projeto e ter esse prazo para poder estudar a matéria. Acredito que às vezes a retirada de pauta, quando há o pedido de vista, pode ser uma... Vista? Perfeito. Então está retirado o requerimento de retirada de pauta. Presidente, se me permite... Deputado Marcelo. Já está nessa toada, eu acabei de relatar o projeto de pauta número 15. Isso. Agora o de número 3 também era de minha relatoria, foi tirado de pauta. Eu ainda tenho mais... Não, o item número 5 continua. É o número 5, desculpa. Não, o 5 vai continuar? Vai continuar, só foi pedido vista. Ah, ok. Já está disponibilizado no sistema. Não, e eu ia sugerir, porque eu tenho mais 2. Se o senhor quiser, eu já dou sequência aqui, já leio os próximos 2 e a gente termina. São 4 projetos de minha relatoria. Deputado, apenas conceder o pedido de vista ao deputado Nicoletti do item número 5, que é o PLP 262. Então está retirado no momento. Isso aí eu ainda tenho o item número 3 e o item número 14, que são de minha autoria, de minha relatoria. Se for por consenso, acho que é tranquilo passar. O item número 3, projeto de lei 7.675/2010, há também um pedido de retirada de pauta por parte do deputado Nicoletti. Deputado Nicoletti, consulta também se retira o requerimento de retirada de pauta e procede a questão do pedido de vista. A orientação é deixar a retirada de pauta. Esse mantém a retirada de pauta? Mantém. Perfeito. Vou retirar de ofício, então, deputado Marcelo. Por acordo, retiramos de ofício, então, pedido do deputado Nicoletti. O item número 14 é pedido do deputado Marcelo Aro, projeto de lei 6.858/2013, autoria da deputada Érica Cocai, estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. Concedo a palavra ao relator do projeto, deputado Marcelo Aro, para proferir o parecer. Obrigado, senhor presidente. Segue a leitura do relatório. Projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Érica Cocai, estabelece que os portadores de síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica receberão atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pelo menos com atendimento multidisciplinar por médico, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, acesso a exames complementares, assistência farmacêutica, acesso a terapias reconhecidas.
prevê também que os exames, medicamentos e tratamentos de que trata a proposição serão definidos em regulamento. A autora justifica a iniciativa pelo intuito de contribuir para que seja assegurado às pessoas acometidas pela fibromialgia e síndrome da fadiga acesso a tratamento digno e efetivo. A matéria tramita em regime ordinário com apreciação conclusiva pelas comissões. Foi distribuída para exame do mérito unicamente a Comissão de Seguridade Social e Família, além dessa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para os fins do artigo 54, parágrafo 1º do Regimento Interno. Não foram apresentadas emendas à proposição no prazo regimental. A Comissão de Seguridade Social e Família opinou pela aprovação da matéria nos termos do parecer da relatora, deputada Benedita da Silva, com complementação de voto. Cabe agora a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa nos termos regimentais. É o relatório, sigo para o voto, presidente. Quanto à constitucionalidade formal, a matéria se insere no âmbito da competência concorrente, cabendo à União, por meio do Congresso Nacional, estabelecer normas gerais com a sanção do Presidente da República. Inexiste reserva de iniciativa. No que toca à constitucionalidade material e à juridicidade, não há objeções a fazer. Considerando que a proposição em análise está em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor, na medida em que visa determinar que os pacientes acometidos por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica deverão receber atenção do SUS. Finalmente, quanto à técnica legislativa e à redação, o projeto de lei sob comento também não apresenta problemas, exceto pequeno lapso na numeração dos incisos do artigo 1º, o que deverá ser corrigido por ocasião da redação final. Ante o exposto, então, presidente, eu opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 6.858 de 2003, é o voto. Se me permite, presidente, além da leitura do voto, eu quero rapidamente parabenizar a deputada Érica Cocai pela iniciativa do projeto, um projeto que tenho certeza que trará inúmeros benefícios para essas pessoas, para as pessoas que são portadoras, né, da fibromialgia ou da fadiga crônica. Então fica aqui meus parabéns e com certeza contará com o meu apoio em todos os projetos que forem para aquelas pessoas que mais necessitam, as pessoas com deficiência e com doença rara. Para discutir o projeto, passo a palavra à deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu queria agradecer o parecer do deputado Marcelo Aro e dizer que esse projeto, ele visa estabelecer uma política que seja uma política que englobe os vários aspectos que são representados ou são sentidos pelas pessoas com fibromialgia e fadiga crônica. Eu lido na minha vida profissional, eu sou bancária, e é uma condição que acomete muito a categoria bancária, mas não só. E é uma doença que muitas vezes, a fibromialgia, ela não é visível, mas ela é absolutamente incapacitante e provoca um sofrimento imenso. E é uma angústia muito grande daqueles que não conseguem expressar no corpo aquilo, ou de forma visível, o que representa uma fibromialgia, o que representa uma fadiga crônica, o que representa você acordar e não saber se você vai ter condições de efetivar as ações mais básicas para assegurar um cotidiano dentro e abarcado pela nossa própria humanidade. Por isso, esse projeto, ele prevê que nós tenhamos um atendimento multiprofissional,
que nós tenhamos, inclusive, os espaços de escuta. É preciso ter o espaço de escuta, porque muitas vezes não há o espaço de escuta. E muitas vezes as pessoas são questionadas se estão realmente sendo acometidas por uma doença que provoca uma profunda dor, que provoca uma condição de olhar para o dia a dia e não se sentir em condições de enfrentá-lo. Uma doença, portanto, que precisa ter seu espaço no SUS, uma doença que precisa ter a condição de ser interpretada sobre os mais variadas disciplinas ou os mais variados profissionais. Por isso, esse projeto que já passou por outras comissões, e aqui se discute a sua constitucionalidade, a sua admissibilidade, ele precisa se transformar numa realidade para as pessoas que têm esse nível de sofrimento. Eu sempre digo que nós construímos os avanços que reafirmam a nossa humanidade, sempre com muita fé, com muita esperança, mas muitas vezes eles são tecidos com muita dor também. Não é à toa que um avanço significativo, como a Lei Maria da Penha, também foi fruto de muita dor, de muito hematoma na pele e na alma das mulheres. E nós estamos aqui nessa construção, a partir de uma série de audiências públicas que foram realizadas em outras comissões, onde ali as pessoas tiveram espaços de fala. E espaços de fala, essa fala que muitas vezes é negada, essa fala que precisa ser consolidada e ter a sua condição de ser escutada e de ser construída. Por isso, eu queria agradecer ao deputado Marcelo Aro, ao parecer, pela constitucionalidade, pela boa técnica legislativa e pela admissibilidade, e dizer que esta comissão, no dia de hoje, dá uma resposta a um grito, que é um grito surdo das pessoas que têm fadiga crônica e que têm fibromialgia. Dá uma resposta dizendo que esta casa escutará esses gritos surdos que surgem das ruas, como seguramente escutará outros gritos daqueles que têm os seus direitos ameaçados neste país, a partir de uma proposição que busca penalizar, como a reforma da Previdência, que busca penalizar idosos, busca penalizar mulheres, busca penalizar professores, professoras, e busca penalizar trabalhadores e trabalhadoras rurais, penalizar viúvos, penalizar viúvas, penalizar todos aqueles que merecem ter recortada e visível uma humanidade que pressupõe a liberdade, pressupõe a dignidade. Nós temos uma Constituição que tem como princípio fundante a dignidade humana que nós buscamos retratar, e eu digo nós, não me refiro apenas à minha autoria estrita, mas à construção que foi feita em várias comissões, com vários olhares, com várias falas de profissionais de várias áreas e também, fundamentalmente, das pessoas acometidas de fibromialgia e fadiga crônica, que muitas vezes não encontram espaço nas unidades de saúde deste Brasil e precisam encontrar este espaço para que, a partir daí, se possa puxar os fios de vida que estão acometidos pela omissão ou pela invisibilização imposta ao Estado a estas pessoas com fadiga crônica e fibromialgia. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parabéns ao relator, deputado Marcelo Aro, e também à autora do projeto, deputada Érica Cocai, pela importante questão levantada. Item número 4, projeto de lei 1169/2015, autoria do deputado Gaguin. Há um pedido de retirada de pauta da deputada Érica Cocai. Por acordo, concedo de ofício a retirada de pauta do item número 4. Item número 16, projeto de lei 3.780/2015, autoria do Afonso Ram, que institui o Dia Nacional da Ovinocultura. Concedo a palavra ao relator.
Concedo a palavra ao deputado Nicoletti para ler o relatório. Samuel Moreira. Passo a palavra ao deputado Samuel Moreira para proceder à leitura do relatório, substituindo o deputado Pedro Cunha Lima. Pois não, presidente. Peraí, deputado, vou passar aqui, 16. Aparecer aqui. Ah, então isso aqui. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, poderia passar direto ao voto do relator? Poderia passar direto ao voto do relator. Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, cumpre que esta Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 3.780 de 2015. A proposição trata de matéria cuja competência legislativa é concorrente da União, cabendo ao Congresso Nacional sobre ela dispor, com a posterior sanção do Presidente da República. A iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que não se trata de assunto cuja iniciativa esteja reservada a outro poder. Verificada a obediência aos requisitos constitucionais formais, constata-se que o projeto respeita igualmente os demais dispositivos constitucionais de cunho material. Quanto à juridicidade, nenhum óbice há à aprovação da matéria, que se encontra adequadamente inserida no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas, estabelece que as efemérides deverão se referir à comemoração de alta significação para segmentos da sociedade brasileira. Para definir o sentido de alta significação, o artigo 2 estabelece que o critério será variável em cada caso concreto, a depender do discutido em consultas e audiências públicas, realizadas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. O intento da Lei 12.345 de 2010 é verificar a pertinência e a legitimidade de cada homenagem, razão por que devem ser realizadas as consultas e audiências públicas sobre cada tema em pauta. Por sua vez, os resultados das consultas e audiências, segundo o artigo 3º desta mesma lei, devem ser objeto de ampla divulgação pelos meios oficiais, facultando-se a participação dos veículos de comunicação social privados. Nesse sentido, foi realizada audiência pública no município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, em 3 de julho de 2015, contando com ampla representatividade de atores vinculados ao setor. No que se refere à técnica legislativa, não há vícios a apontar na proposição, que atende aos dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. Nesse sentido, o nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 3.780 de 2015. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Deputados, os próximos itens da pauta, há pedidos de retirada ou relatores ausentes. Como eu me pronunciei ontem, que a pauta de hoje seria um consenso para que não houvesse nenhum problema entre nossos membros, eu, por consenso, decido de ofício retirar esses projetos e retornam na próxima reunião. Então, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, dia 11 de abril de 2019, às 9 horas, reunião deliberativa ordinária para apreciação da pauta remanescente. Está encerrada a reunião.